Salmo 36, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus. Os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração da tua igreja, que a tua palavra venha a encontrar um coração aberto, um coração trabalhado pelo Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e, ouvindo a tua palavra, possamos também ter uma atitude temente a ti, nos levando a obedecer aquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Consola os que estão sofrendo, edifica a todos nós e alimenta, Senhor, nessa noite a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Esse Salmo 36, ele fala tanto da maldade humana, mas da benignidade, da bondade de Deus. E quando nós pensamos nisso, nesse assunto, a bondade de Deus, nós primeiro precisamos pensar que nós vivemos num mundo muito mau. Muitas pessoas são cruéis. Muitas pessoas atropelam o teu próximo para conseguir o que quer. Fraudam, mentem, adulteram, roubam, falam mal. E isso tem um impacto sobre o coração de muitos, pela sensibilidade que o próprio Deus deu à nossa alma, de nos entristecer muito, de ficarmos muito aborrecidos quando olhamos tantas coisas erradas, tanta injustiça, tantas notícias ruins nas redes sociais. E quanto mais você ficar focado em toda a maldade que está aí espalhada pelo mundo, você corre o risco de se tornar uma pessoa doente. Nas suas emoções, nos seus pensamentos. Você pode deixar de acreditar que Deus está trabalhando na sua vida. Você deixa de ter esperança. Você deixa de planejar, alcançar coisas que Deus te chamou para alcançar. E aí simplesmente você deixa o mal se estacionar na sua cabeça como se fosse um passarinho querendo fazer cocô na sua cabeça. Como diz Lutero, você não tem como impedir de um pássaro vir pousar na sua cabeça. Mas você tem como impedir de deixar ele fazer cocô. Quando ele chegar na sua cabeça, você tira ele. Vocês precisam aprender a agir assim em relação a toda a carga de maldade que chega para vocês. E a melhor maneira de você fazer isso é você não ficar focando apenas que o mundo é mau, que as pessoas são cruéis, mas é você olhar que a bondade de Deus está espalhada por toda a terra. A bondade de Deus, ela pode ser vista
na sua vida, no seu corpo, no seu trabalho. Nós olhamos a bondade de Deus quando olhamos para o brilho do sol, quando nós olhamos aquele degradê de tantos verdes diferentes numa floresta bonita. A bondade de Deus está ali. A bondade de Deus está quando os pássaros vêm beber nas poças de água após as chuvas. A bondade de Deus está quando Deus vem dar alimento para os leõezinhos, quando a mãe dele busca ali na savana e ela não encontra, mas de alguma maneira Deus vai suprir aquilo que esses filhotes precisam. Você precisa aprender a olhar que se Deus é bom, e se você vive na presença dEle, e Ele é onipresente, você está cercado da bondade de Deus. Aqui antes de começar o culto, alguém falou assim para mim, vai ficar sem a graça. Eu falei, é impossível uma pessoa nesse mundo não experimentar a graça de Deus. Seja a graça comum, que é a bondade de Deus em ação. Mas todos nós experimentamos, todos nós comemos, bebemos, vestimos, viajamos, trabalhamos. Todas essas coisas nós fazemos e essas coisas alegram o nosso coração. É porque Deus é bom. Toda vez que você olhar alguma coisa que você está fazendo, que você está pensando, aquilo gerar satisfação em você, e você ficar feliz, você tem que lembrar, Deus é bom. Por isso que você está se sentindo assim. Por isso que você está sendo feliz nesse momento. E quando olhamos a bondade de Deus, nós precisamos então olhar e perguntar, qual é a maior bondade de Deus? Será que a maior bondade de Deus foi ter criado você? Será que a maior bondade de Deus é sempre nos alimentar de maneira contínua? Será que a maior bondade de Deus é você viver um casamento feliz? Não, não e não. A maior bondade de Deus foi Cristo vindo a nós como homem, como nós, para morrer na cruz por nós, pecadores. Essa é a maior bondade. Então, se você quer dizer para alguém que Deus é bom, sempre ligue essa bondade profunda, extrema, celestial de Deus com a maior bondade dele. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar pecadores. Eu sei que vocês fazem bondades para as pessoas, mas será que você está falando para essas pessoas que trabalham com você, que moram ao lado da sua casa? Será que nós estamos falando para os nossos filhos que a maior bondade de Deus é Cristo? E que eu tenho que buscar Ele como eu busco o ar, como muito mais do que eu busco o alimento, muito mais do que uma criança busca o brinquedo ou a figurinha para o álbum? Cristo é a bondade por excelência de Deus. E é essa bondade que tem nome, chamado Jesus Cristo, que abre as portas do céu para todo pecador que se arrepende e confia nessa bondade de Deus que é Jesus. E então os pecados são perdoados e ele então começa a viver uma nova vida, ele começa a experimentar a bondade de Deus de uma maneira diferente. Mas ele sabe que ele ainda não experimentou a suprema bondade que vai estar guardada lá naquele dia, quando Cristo voltar e todos nós estivermos reunidos para viver os novos céus e nova terra. Mas hoje é o dia de entendermos essa bondade de Deus na nossa vida. Olhando o verso 5, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A primeira coisa que eu tenho que falar para você é que a bondade de Deus alcança toda a criação. Percebe? Ele fala que a bondade chega até aos céus, ou seja, ele está falando aqui sobre amplitude, sobre uma coisa que é muito extensa. Então toda a criação experimenta a bondade de Deus. Deixa eu falar uma bondade bem simples.
Quando uma joaninha está virada, com o casquinho dela para baixo, e você vai lá, de maneira sutil, e vira ela com o dedo, ou qualquer outra coisa, devagar, e você vira ela, e ela volta a andar, você está agindo com bondade para as coisas que Deus criou. Tem pessoas que têm prazer de pisar nas formigas. Mas as formigas também foram criadas por Deus. É lógico que a gente tem que se defender quando elas querem picar a gente. Mas por que a gente não pode olhar a beleza do trabalho metódico, organizado das formigas que Deus criou, que ficam levando o alimento para quando chega o inverno, elas têm mantimento, e você se ficar maravilhado e perceber como que Deus é bom com as formigas. E se Deus é bom com formiga, vai ser bom com você. Então, para que ficar tão abatido, ó minha alma? Para que focar tanto nas coisas ruins? Para que focar tanto na tristeza? Olha para as coisas boas. Às vezes a gente tem uma tempestade, uma chuva forte, a gente fica preocupado, as crianças ficam com medo, e alguns adultos também ficam com medo. Mas lembre-se, no final, o que aquela chuva traz? Ela traz água para alguns beber, ela molha o campo, ela limpa, ela vai ser usada para gerar eletricidade nas usinas. É uma coisa boa. Então eu não posso só ficar com medo da chuva, eu tenho que falar: nossa, Deus está abençoando a nossa cidade. Tudo que Deus criou é bom. Esse é um princípio que você tem que levar com você. Tudo, exatamente tudo, não há nada que Deus tenha criado que não seja bom. E por que é assim? Porque que tudo que Deus criou tem que ser necessariamente bom. Porque Deus não pode fazer nada ruim. Ele é bom. Ele só pode fazer coisas boas. Não tem sentido, não tem lógica. E aí, quando você acha que Deus está sendo muito severo, quando você acha que Ele está sendo muito duro com você, você vai perceber, conforme o sermão for desenvolvendo, que até o castigo de Deus, até a disciplina de Deus, é um ato de bondade. Porque deixar alguém que está vivendo no mal, continuar nesse caminho, isso é uma grande maldade. Diz Gênesis capítulo 1, 31, viu Deus tudo quanto fizera. Deus agora vai avaliar toda a sua criação, capítulo 1 de Gênesis, onde fala que Deus criou todas as coisas. E aí Deus fala: eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Aqui está uma evidência na escritura de que o próprio Deus olhou para tudo que Ele criou e falou: tudo é muito bom. Se você prestar atenção no capítulo 1, várias vezes, quando ele vai avaliar o final daquele dia, ele só não faz isso no quarto dia, quando ele não fala que é bom. Mas quando ele chega aqui no sexto dia, quando ele fala que é muito bom, você precisa perceber que agora ele está fazendo um resumo, um elogio que vai servir para tudo que ele fez para trás, não apenas para o sexto dia. Então tudo que Deus criou, tudo que Deus faz é muito bom, não é simplesmente bom, é muito bom, porque vem de Deus. Então, tudo que Deus faz tem que ser bom, porque assim é a natureza dele. Deus não age com maldade. Deus não é mesquinho. Deus não mente. Deus, ele é sempre bom, porque o caráter dele é assim. É uma característica. Deus não pode ser diferente. Ele será sempre bom. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo vai repetir esse princípio, que tudo que Deus criou é bom. Ele fala na carta que ele escreve para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, 3 e 4, presta atenção. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Pois tudo que Deus criou é bom. Percebam então que eu tenho um versículo no Novo Testamento que está confirmando um princípio que está lá no Antigo Testamento. E já ensino outra coisa para vocês.
São assim que as doutrinas bíblicas são formadas. Eu não formo doutrina apenas com um versículo. Eu preciso olhar elas no Antigo e também no Novo e perceber que tem uma correlação entre elas. E continua o verso: e recebido com ações de graça, nada é recusável. Deixa eu falar de duas coisas boas que Deus criou aqui. E o que está acontecendo? Algumas pessoas lá na igreja em Éfeso, onde Timóteo pastoreava, estavam dizendo que para a pessoa ser mais espiritual e agradar mais a Deus, ela tinha que se afastar das relações sexuais, que ela não deveria se casar, e também que alguns alimentos ela não deveria consumir. Nada mais errôneo, nada mais antibíblico, porque Deus fez o homem e mulher para se darem em casamento. Por que existe casamento? Porque Deus é bom. Porque quando a gente se casa, a gente experimenta o casamento, a gente experimenta, nós temos emoções, nós temos experiências, nós temos vivências, que numa relação, quando éramos solteiros, nós não vivíamos, nós não podíamos ter aquele contato, muitas vezes aquele atrito, aquela relação que é doar e receber e abrir mão e conversar. O casamento, ele não foi criado pelo homem, o casamento foi criado por Deus. Por isso que o casamento é tão bom. E você olha para o casamento, o que ele gera? O que se encontra no casamento? Amor, comprometimento, fidelidade, espírito de equipe, de fazer as coisas juntos, de um fazer pelo outro. Casamento, a família é um lugar onde Deus planejou para trazer crianças ao mundo, crianças que vêm num ambiente ali seguro, um ambiente de amor, um ambiente de bondade. Depois também ele fala sobre a abstinência de alimentos. Eu falei um tempo atrás, mas talvez vocês não estavam aqui no dia. Você sabe como que Deus podia alimentar você? Pode ser que Deus não tivesse planejado supermercado. Ele tivesse feito uns comércios, tipo uma farmácia. Mas não remédio para você tomar por algum problema de saúde. Mas uma loja onde você comprasse comida. Só que quando você chegasse lá, a comida ia ser aquelas cartelinhas tipo de remédio. Aí você ia comprar aqueles comprimidos. Ah, eu quero um do verde, me dá um do vermelho, do branco. Era a sua compra. Você ia colocar no bolso. Pensa isso. Aí você, na hora do almoço, vamos almoçar? Vamos. Pega o comprimido. Estou contando uma historinha, tá, crianças? E, por exemplo, olha que coisa. Enfiaria no nariz e você estaria alimentado. Quem quer comer assim? Ninguém! Porque se comer fosse assim, Deus estaria nos privando de uma extrema bondade, que é a delícia de comer. Uma língua tão poderosa que separa o tipo de paladar. Se está quente, se está frio, alguma bebida tem que ser mais fria, a outra tem que ser mais quente. Você sente o doce, a língua consegue te avisar que aquilo está estragado. Então, perceba, quando você come e aquilo te enche de alegria, lembre-se, você só pode comer e se sentir satisfeito. E alguns querem se sentir muito, 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 muito satisfeito quando comem, né? E aí depois tem probleminha, mas tem que comer até ficar satisfeito. Deus colocou um padrão, né? Mas para pensar nisso. Quando você está morrendo de sede, após um dia cansativo, ou após um esporte, você chega e pega um copo d'água, não um copo de Coca-Cola, não um copo de refrigerante, um copo d'água, a melhor bebida, porque foi Deus que criou. E aí você toma. Como é que desce a água, irmãos? É uma maravilha. O seu corpo, olha, sente aquela água descendo, aquilo faz bem, você fica feliz. Nós só podemos sentir e ter essa experiência simples de beber um copo d'água e ficar feliz, porque Deus é bom. Porque com certeza ninguém aqui ia querer comer através do nariz. Porque o nariz foi dado para outras coisas também que são boas. Sentir cheiro, sentir o verde das florestas. Deus é sempre bom.
Casamento é um lugar de alegrias. E comer e beber é uma bênção muito grande. Agora, se Deus é bom e nos dá tudo o que recebemos, então você precisa aprender a ter uma atitude quando recebe a bondade de Deus: gratidão. Quando você estiver reclamando muito, de alguma maneira você está falando assim para Deus: Deus, o Senhor não está sendo tão bom para mim, está faltando muita coisa, não está do jeito que eu quero. Toda vez que você ficar reclamando, você está dizendo que Deus não é bom. Você está dizendo que Deus deveria ser melhor para você, que você não tem o suficiente. E eu penso que isso é um pecado, falar isso com Deus, porque Deus sabe aquilo que você precisa. Deus sabe o que Ele tem que dar para você. E Deus às vezes dá mais para um e menos para outro. Em outras áreas Ele inverte, dá mais alguma coisa, dá menos. Deus não é aquele que dá tudo igual para todo mundo. Você não acha isso? Deus não dá tudo na mesma medida para todo mundo. Ele dá de maneira variada, até para que através disso nós possamos agir com bondade um com o outro, para aquele que tem muito possa compartilhar com aquele que tem pouco. Você imagina se todo mundo recebesse a mesma coisa? Ninguém ia precisar receber nada? Não ia ter generosidade? Ninguém ia agir com bondade? Seja grato a Deus. Pare de ficar reclamando do brinquedo que não tem. E vá para o seu quarto. E vai para o lugar que você brinca. E olhe os brinquedos que você tem. E pega aquilo e fala: obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom. E compartilhe os brinquedos com outras crianças. Em segundo lugar, a bondade de Deus preserva toda criação. Quando você olha para o verso 6, a tua justiça é como as montanhas de Deus. Quando Deus aplica justiça sobre a sua vida, Ele está agindo com bondade, não com maldade. Olha só o que Paulo escreveu em Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Toda vez que você olhar para qualquer mandamento, qualquer lei de Deus, e você falar assim: isso aqui é isso, é aquilo, é impossível. Você tem que lembrar, Deus falou para mim na palavra, que esse comando, esse mandamento, ele é bom, ele é santo e ele é justo. E se Deus deu o mandamento, Ele vai dar condições de você cumprir, de você obedecer. Por isso, punir os maus é bom. Não punir os que agem de maneira malévola, maldosa, é adicionar maldade a quem já é mal. Por isso que toda impunidade é ruim. Porque aquela pessoa que não está sendo ali castigada, ela continua fazendo o que é mal. E isso acaba se tornando uma espécie de modelo. E as pessoas que estão olhando para isso falam: mas por que Deus não está vindo na vida dela? Porque Deus tem paciência. Porque Deus tem um tempo para cada um de nós, para Ele agir. Mas lembre-se, quando você que vê que o seu filho está fazendo algo mal e você não age em favor dele, você não está sendo bom para o seu filho. Você precisa intervir, você precisa disciplinar, você precisa conversar, você precisa às vezes aplicar uma disciplina para ele perceber que ele não pode continuar nesse comportamento. Mas tem um problema, pastor. Quando eu vou disciplinar meu filho, a minha consciência me acusa. E aí, às vezes, pastor, o pecado do meu filho é o meu pecado. E aí eu não tenho coragem de tratar, porque eu seria um hipócrita. Como é que eu resolvo isso, pastor? Então vai e trata o seu pecado com Deus. Porque senão se prejudica dois. Você na sua impenitência e o seu filho que você não trata. Pede perdão para Deus. Deus nunca esperou de pai e mãe que você fosse perfeito, mas Ele esperou que você fosse quebrantado, que você reconhecesse que você falha, que você precisa dEle. Então peça perdão para Deus. E se o seu filho às vezes te confrontar,
Conversa com ele e explica que ele não deve ficar confrontando autoridades superiores. Porque a Bíblia não ensina isso. Precisa ensinar. Porque se ele ficar confrontando você toda hora, ele vai confrontar o policial na rua. Ele vai confrontar o professor na escola. E aí, devagarzinho, o seu menininho, a sua menininha, está sendo um rebeldinho. Que não respeita a autoridade. A começar de casa. A disciplina ou o castigo podem livrar uma alma da morte. Você sabe que Deus não criou cadeia, né? A justiça de Deus não é cadeia. Quem criou cadeia foi os homens. Os homens criaram cadeias. A justiça de Deus é outra. A justiça de Deus está lá em Gênesis. Derramou o sangue? Derrama o sangue. E deu a espada para quem? Para o Estado. Tirando possibilidade de vingança pessoal. Mas, de alguma maneira, a cadeia pode livrar alguém da morte. Porque se a pessoa às vezes não é presa e continua no pecado, de repente pode acontecer mais um crime na vida dela e ela pode levar um tiro da polícia. E a mãe e o pai depois vai ter que chorar a morte desse menino. Então, de alguma maneira, por mais que a cadeia não resolva, e a gente experimenta isso, porque às vezes é uma escola do crime lá dentro, a cadeia para muitos pode ser um momento de frear, parar, refletir e também protege a vida dele. Porque às vezes você não vai para a cadeia, vai para o cemitério. E aí como é que faz? Aí só é lágrima. Aí só é lamento. E então, existe um verso lá escondido lá, que a gente às vezes não lê no Salmo 119, verso 31, que diz assim, presta atenção. Foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou repetir. Olha o que o salmista falou. Foi-me bom. Foi bom para mim eu ter sofrido, ter ficado angustiado, perturbado, para que a partir desse sofrimento eu conhecesse, ó Deus, a tua lei. E agora eu ando certo. Mas o Senhor primeiro teve que vir me disciplinar. Veio angústia, veio dor, veio tristeza. Um grande pregador chamado George Whitefield, que junto com John Wesley, eles foram usados por Deus para trazer um avivamento na Inglaterra no século XVIII, ele escreve assim, sobre essa questão da bondade e a disciplina de Deus. Deus põe espinhos em sua cama, apenas para fazê-lo levantar e buscar misericórdia. Percebe? Quem que quer dormir numa cama com espinho? Ninguém. Isso te machuca. Mas o que ele está querendo dizer aqui para nós é o seguinte, que às vezes as coisas ficam apertadas, as coisas ficam difíceis, porque Deus está usando aqueles espinhos para nos fazer voltar para Ele. É que você nunca parou para pensar que muitas circunstâncias que veio para a sua vida, muitos problemas, na verdade estão lá para que você possa voltar para Deus, para confiar. E aí você fica lutando e fazendo aquilo, e você não olha para Deus, e você não busca saber para Deus. O que o Senhor está querendo falar comigo através desses espinhos, através dessas dores? Um outro ponto que nós podemos falar, que a bondade de Deus preserva toda criação. Deixa eu falar uma coisa para você. Sem Deus, o sol perde o seu calor. Sem Deus, a lua perde a sua luz. Sem Deus, os oceanos ficam perdidos e teremos maremotos para todo lado. Sem Deus, corremos o risco de todas as florestas desaparecerem. Quando falamos sobre a criação, então, nós entendemos que todos dependem de Deus, e eles sabem que é assim, porque eles reconhecem Deus como seu Criador, e o sol sabe, a lua sabe, as estrelas, as florestas, os mares, os peixes, os animais sabem que para eles continuarem existindo, eles dependem de Deus, porque se eles foram criados, Deus tem um papel para eles, e Deus então mantém cada ser que Ele criou, para que ele possa viver o seu chamado, ele possa fazer o seu papel. Quando você olha para a sua vida, quais coisas que você viu que Deus chamou para fazer? Quais coisas? E quando você observar todas essas coisas, lembre-se, é a bondade de Deus que te dá a possibilidade de viver esses papéis,
esse chamado, de você viver esses sonhos que você nem esperava e você agora está passando, essas coisas magníficas. Muitas vezes, os homens acham que eles cuidam dos animais. E eu preciso fazer uma crítica aqui, porque eu percebo que tem muito ser humano cuidando melhor de animal do que o homem, e está errado. Eu vejo mais campanha de cuidar de animal do que campanha de cuidar de criança, e está errado. Isso não é evangélico, isso não é bíblico. Nós temos que tratar bem os animais, porque Provérbios diz que o justo trata bem o animal. Não deve causar alegria em você vendo alguém chutar um cachorro. Não deve causar alegria em você vendo alguém jogando bombinha no rabo do gato. Essas coisas não deveriam trazer nenhum tipo de alegria sobre o seu coração. Mas, por outro lado, as pessoas estão começando a investir dinheiro, investir tempo, investir atenção delas, mais nos animais do que naqueles que foram criados à imagem de Deus. Isso está errado. Eu estou invertendo a ordem. Eu amo animais. Eu tenho uma luta lá em casa para tentar levar uns animais lá, mas eu estou perdendo ainda. Porque tem hora que os animais, de alguma maneira, parece que ele é gente. Um cachorro, quando olha para você, um gato, parece que ele é gente, parece que ele está se comunicando com você, a gente se pega com esses bichos. E a gente quer ter ele ali no nosso colo, alguns levam até para a cama e dormem com o bicho. Lá nos anos 80, os cachorros não ficavam dentro de casa, hoje em dia fica dentro do quarto, toma banho junto, faz tudo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que quem cuida dos animais não é você, é Deus. É Deus que cuida. Aí Deus levanta pessoas para cuidar dos animais. Para pegar um animal que está na rua e levar para casa e limpar ele, dar uma comida boa para ele, colocar uma roupinha, dar uma casa para ele. Isso tudo é uma coisa boa. Uma outra coisa que esse verso aqui de Salmos fala é que Deus se alegra em ser bom. Deus não é bom para você porque Ele tem que ser bom. Não, não é obrigatório. Por mais que Ele não pode mudar a sua natureza, não tem como Deus ser mal, porque Ele é bom sempre. Mas entenda uma coisa, Deus tem satisfação, Deus tem alegria em levar momentos felizes para as nossas vidas, aleluia. De alguma maneira, colocando características humanas num Deus que é espírito. Naquele dia que você se formou e que você colou grau e todo mundo se emocionou, é como se você pudesse olhar para Deus e falar: Deus está vibrando comigo, Deus está celebrando a minha conquista. Naquele dia que você levou o seu filho da maternidade, cheio de medo, insegurança, mas com certeza você saiu dali cheio de felicidade. Essa felicidade foi Deus que te deu. E é Deus que vai te ajudar a criar essas crianças. É Deus que protege. É Deus que vai dar escola. É Deus que vai curar. É Deus que vai dar remédio. É Deus que faz todas as coisas boas. Mas lembre-se, Deus não faz isso de maneira qualquer. Deus, Ele tem prazer em te fazer em muitas coisas feliz. Mas lembra o outro lado de Deus. Deus também é severo. Ele também tem vara. E por Ele ser bom, Ele também tem que visitar os seus pecados, a sua negligência, a sua falta de comprometimento com Ele. O Salmo 145 diz que o Senhor é bom para todos. Hitler experimentou a bondade de Deus. Qualquer tipo de sanguinário, cruel. Stalin experimentou a bondade de Deus. Pilatos experimentou a bondade de Deus. Deus é bom para todos. Ele visita todos. Deus é bom para aqueles que não creem nele. Deus ainda assim é bom para aqueles que falam mal dele, que perseguem a sua igreja e manipulam
os poderes, todas as coisas criadas, mas Ele continua sendo bom. Mas também essas pessoas vão experimentar a severidade de Deus, porque Deus é justo. Nós experimentamos a bondade, mas temos que lembrar que também tem a severidade. O Salmo 107 fala um pouco de como que Deus visita as pessoas na sua bondade. Ele diz, por exemplo, primeiro, lá no Salmo 107 fala que os judeus estavam andando errantes pelo deserto. Você já ficou perdido? Você já teve dúvida de tomar uma decisão importante e não saber o que fazer? A bondade de Deus vem e te dá direção. A bondade de Deus fala o que você precisa fazer, mas você precisa falar com Ele. Você precisa ir para a Escritura e depender e confessar: Senhor, se o Senhor não for bom comigo, eu não consigo escolher, eu não consigo saber o que fazer para a esquerda ou para a direita. Nesse mesmo salmo tem a expressão de que nós estávamos nas trevas e das sombras da morte. Quando o problema vem pesado contra você, lembre-se, não foque só no problema que já está te levando para areia movediça, que está fazendo você ficar mais ainda triste, e você só foca no problema, foca naquilo que está minando todas as suas forças, sugando você. Lembre-se, no meio das suas trevas, no meio dessas sombras da morte, Deus, Ele vem para ajudar você no seu problema, porque Ele é bom. E se Ele não ajudar no seu problema, Ele tem um propósito. Ele pode estar disciplinando você, Ele pode estar castigando, mas esteja longe dos seus lábios de falar que Deus é mau, porque Ele é bom em todo tempo. Seja te dando uma coisa que faça feliz, seja trazendo disciplina sobre você. Quando nós vamos viajar, quando os marinheiros estão naquelas tempestades terríveis, quantas experiências nós temos no Novo Testamento que estava lá aquela tempestade, os discípulos viram para Jesus e falam assim: Senhor, o Senhor não está aqui conosco, Senhor, nós vamos morrer. O que Jesus faz? Aquieta, vento. Deus é bom, protegendo você de muitos perigos na sua viagem. E tem vezes que você esquece de orar. E tem vezes que você ora, mas anda a 140 por hora. E tem vezes que você ora, que você ultrapassa num lugar que é proibido ultrapassar. E mesmo assim Deus tem paciência com você. E mesmo assim Deus livra você. Por isso que creia. Quando você estiver orando, você for viajar, fala: Deus, Tu és bom, põe a Tua mão e me protege. Eu estou debaixo das Suas asas. Você precisa crer que Deus é bom. E Ele protege, porque Ele faz isso. Deus cura. Deus visita enfermos. Quantas pessoas aqui já tiveram essa experiência de verem o poder de Deus trazendo cura, porque Deus é bom. Mesmo que o médico não creia, Deus usa médicos ateus, porque é Ele que faz. Queridos, Deus é a fonte de toda a bondade. A Escritura diz que não há nada que você receba que seja bom, que não venha do céu. Tudo que você recebe de bom vem de Deus, vem do céu. Mas Ele usa pessoas, Ele usa empresas, Ele usa circunstâncias, mas Deus é a fonte. Olha o verso 8, o verso 9. Pois em Ti está o manancial da vida. O que é manancial? É fonte. É onde começa todas as coisas. Por isso que nós falamos, no celeiro de Deus não tem crise econômica. Não tem crise, Ele alimenta. Ele alimenta o seu povo, Ele alimenta as pessoas, Ele alimenta os animais. Mas como eu falei no começo, existe a maior bondade de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele fala no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você é salvo? Você teve seus pecados perdoados? Você hoje anda na luz?
Você saiu das trevas? As portas do inferno não prevalecem contra você? Tudo isso é porque Deus foi bom com você e sem você merecer, graciosamente, Deus te visitou. Por isso que a própria Escritura diz: ué, vocês estão ignorando que é por causa da bondade de Deus que vocês recebem o arrependimento. O arrependimento é uma bênção de Deus. Nós nos arrependemos quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Quando você estiver numa situação que você vê que você não sai daquilo e que você não muda, continua naquele mesmo pecado, ore a Deus, fala: Senhor, tem compaixão de mim. Traz arrependimento a mim, Espírito Santo me visita, porque você se arrepende, não porque você é justo, porque Deus é bom e Ele tem misericórdia de você. James Packer, um grande teólogo, ele diz assim: Deus é bom para todos. Escute isso. Em alguns momentos. Deus é bom para todos. Em alguns momentos. E para alguns, todo o tempo. O que vocês cantaram aqui agora mesmo? Deus é bom todo tempo. Deixa eu falar algo para você. Para quem que é esse verso? Para quem se aplica isso que foi cantado? Deus é bom o tempo todo. Isso se aplica para os cristãos. Porque se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, Deus é bom com você o tempo todo. Agora, pastor, daqueles que não confiam em Cristo e aqueles que não confessam seus pecados, como que a bondade de Deus chega na vida deles? Deus, Ele ainda assim dá momentos de felicidade para essas pessoas, sim. Mas se eles continuarem sem Jesus, um dia a morte vai chegar para eles como chega para cada um de nós. E aí, depois, ele não vai mais experimentar a bondade de Deus. Ele pode ter experimentado a bondade de Deus aqui nessa vida. Mas quem morre nos seus pecados, quem morre sem crer em Jesus, depois dessa morte, depois do dia que for ressuscitar, não vai mais receber a bondade de Deus. Mas vai receber a severidade de Deus, a justiça. E então, nós terminamos dizendo algumas aplicações para vocês, de como que você coloca isso em prática. Primeiro, agradeça sempre. Agradeça mesmo que as coisas estejam muito difíceis na sua vida. Agradeça quando você não sabe o que você vai fazer com esse problema que parece sem solução diante dos seus olhos, mas agradeça. Porque você já tem experimentado muito, usufruído muito da bondade de Deus. Tenha um coração grato que confessa que Deus é bom. Principalmente quando você tiver um dia mau. Principalmente quando coisas ruins acontecem com você. Cante: Deus, isso está acontecendo, mas eu, com todo o meu coração, eu digo: Tu és bom na minha vida. E fala para Ele que é na sua vida que você sabe que Ele é bom. Não é apenas genérico. Uma segunda aplicação: para de reclamar. Reclama por tudo. Algumas pessoas reclamam que Santa Rosa é muito quente. Agora a gente está tendo um ano que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi temperatura de 20 e poucos, mês de outubro aí, chovendo, essas coisas tudo, e friozinho. Aí reclama do frio. Aí se vier o calor, reclama do calor, reclama de tudo, reclama do tempo, reclama da vida, reclama. Para de reclamar. Lembre-se, toda vez que você reclama, você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não deu para mim o que eu precisava. Por isso que eu não sou feliz. Porque todo reclamão, ele está agindo de maneira infeliz. Mas será que você não pode olhar para tudo aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus faz, aquilo que você é perante Deus para agradecer? Em nome de Jesus, para de reclamar. Olha para tudo que Deus tem feito na sua vida. Dê glória a Deus. Exalte o nome do Senhor, não reclame. A sua reclamação não honra a Deus. A sua reclamação não gera glória para Deus. Quem muito reclama não é grato a Deus. Terceiro, se Deus é bom,
e nós cremos que Deus é bom, peça tudo que você precisa na oração. Leve tudo. Às vezes as crianças quebram os brinquedos dela, elas chegam lá. E o que a gente resolve? Não sei resolver. Eu não sei como fazer isso. Mas o que a gente tem que responder? Fala para Deus. Fala para Deus arrumar esse brinquedo aí. Porque é assim que elas têm que ser criadas. Elas têm que ser criadas diante do trono de Deus. Peça para Deus tudo o que você precisa. Pastor, tem um chefe pegando no meu pé. Apresenta o chefe diante de Deus. Primeiro, fala, Deus, converte ele. Ao invés dele ser um perseguidor, faz dele um irmão. Mas fala para Deus. A gente fica reclamando, resmungando e não fala. Fala para Deus. Coloca tudo limpo diante dele. Peça tudo o que você precisa em oração. Quantas vezes você experimenta tremenda felicidade pelas coisas que Deus te dá, não é? Muito. Uma roupa, um brinquedo, uma viagem, uma aquisição, um emprego novo que você estava buscando. E aí você começa a experimentar essa felicidade tão grande, mas aí você não imita Deus. Toda vez que você estiver muito feliz, lembre-se, Deus é generoso. Se eu estou aqui muito feliz de alguma maneira, eu tenho que olhar que isso aqui é uma oportunidade que eu tenho que levar alguém para também sentir essa felicidade. Eu tenho que fazer alguma coisa por alguém, eu tenho que doar, eu tenho que dar, eu tenho que ser generoso. Generoso é toda pessoa que dá alguma coisa para alguém, ou faz alguma coisa para alguém, querendo que ele seja feliz. Faça isso. Busque a felicidade dos outros. Ajude os outros, queira que os outros também sejam felizes. Não olhe para a disciplina de Deus diferente do que ela é. A disciplina de Deus é um ato de bondade. Você pode ficar com medo. Você pode. E não é errado ter medo, não, quando você está fazendo coisa errada. Não é errado, não. Mas você tem que olhar que aquilo vem para moldar você. Aquilo vai fazer você andar de maneira reta, porque você está andando de maneira tortuosa. E Deus vem com disciplina. Lembre-se, a disciplina é um ato de amor. A disciplina é um ato de reconquista. Quando Deus disciplina você e a mim, Ele está querendo chamar você de volta para Ele e falar, anda comigo, não anda assim. Está errado, meu filho. Porque Deus é bom. Filhos, twins, toda vez que o seu pai e a sua mãe te chamar a atenção, te der um castigo ou disciplina, lembre-se, o pai e a mãe estão fazendo isso porque é bom para vocês e Deus mandou fazer. Receba isso como bondade de Deus, porque criança que fica sem limite, criança que fica sem disciplina, criança que faz o que quer, no final não se sente nem amado. Porque uma das maneiras que nós nos sentimos amados é quando alguém põe limite. Alguém se importa e fala, está errado. Mas a maneira certa de fazer aqui, vamos fazer assim, meu filho e a filha. Sejam bons para todos. Sejam bons para todos, mas principalmente, como diz Paulo em Gálatas, para a sua família da fé. Faça tudo o que você puder para as pessoas, mas nunca esqueça dos seus irmãos, de ajudar os seus irmãos, de visitar os seus irmãos. E pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos a andar em bondade. Como é que a gente faz isso? Faça bondades e deixe a porta aberta para eles verem. Deixa eles saírem com você e ver você agindo com bondade com as pessoas. E não precisa falar nada, só faça. Haja com bondade, seja generoso, seja perdoador com as pessoas. E o seu filho vai aprender com você. Você é um modelo, pai e mãe, um modelo dado por Deus. Isso é muito forte. Eu quero que meu filho mude nessa área. Então faz isso com ele. Não é só falar, mas tem que fazer, tem que andar, tem que participar. Querer em Cristo é aceitar a maior bondade dele para você. Essa é a maior bondade que Deus poderia ter com você. Levar você a crer em Jesus. Nós provamos a bondade de Deus na terra. E isso é uma grande alegria, é um deleite. Mas como que será experimentar a bondade de Deus lá na eternidade? Lá no novo céu e nova terra, onde não entra o pecado, onde não tem maldade, onde a morte não entra. Que dia glorioso! Nós estamos então só nas preliminares da bondade de Deus, porque o principal está por vir. Cristo vai voltar para nós.
Tem esperança nisso. Se você está em Cristo, você tem toda a bondade de Deus em todo o tempo, mas não apenas nessa vida, mas na vida eterna. Deus é bom. Amém.